Irmãos, hoje é um dia interessante. É um dia em que a gente para pensar um pouco e às vezes a cabeça da gente diz assim: acabou o ano. E na verdade, praticamente acabou. E o momento que a gente tem de olhar para trás e dizer obrigado merece algumas considerações na maneira como dizemos obrigado. Principalmente quando o fazemos em relação a Deus. Eu já fiquei pensando uma vez, se eu fosse convidado para um aniversário de Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, o que é que eu levaria de presente? Já pensou? Coloque-se nessa situação. Você foi convidado para o aniversário de uma pessoa riquíssima, que tem jato, tem iate, tem casa em tudo que é lugar, riquíssima. Você foi convidado. O que você levaria de presente? Imagine agora o que nós estamos falando quando dizemos que somos gratos a Deus. O que daremos ao Senhor? Essa foi uma pergunta que Davi fez. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? Salmo 116. Deus é dono de tudo, Criador do céu e da terra, pertence a tudo, pertence a mim mesmo. Eu mesmo pertenço a Ele, o que eu vou dar para Deus? E meus olhos vieram para um texto, logo no começo, que é o livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou nos acompanhar, se for colocado aqui na multimídia, você pode acompanhar também. Gênesis capítulo 4, versículo 1, até o versículo 4. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu, ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. E o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O seu desejo, ou o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Curve sua cabeça e vamos orar. Bondoso e amado Deus, que a Tua palavra agora flua dessas letras que estão aqui e cheguem ao nosso coração com poder e autoridade. Que o Teu Espírito fale ao nosso espírito. E que nessa noite sejamos edificados, confrontados e educados pela Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto que foi escrito por Moisés, pelo menos a maioria dos comentaristas atribui os 5 primeiros livros da Bíblia para Moisés. E ele é uma espécie de condensação, como se você tivesse pego uma prensa e colocado o tempo muito junto um do outro, e várias coisas estão ali envolvidas e que a gente, assim, numa leitura rápida, não percebe.
mas estão lá. Então eu quero trazer em foco com vocês esse versículo 4, que é a oferta, tanto do um quanto do outro. Mas quero que vocês vejam o todo, aquilo que estava envolvendo essa situação. E essa situação da oferta, para aprendermos, existem 6 aspectos que precisam ser entendidos e, ao mesmo tempo que entendemos, aplicá-lo para mim e para você. Notem bem, a gente sempre diz assim: Caim e Abel era filho de Adão e Eva, e a gente já vai para frente e se esquece de uma coisa preciosíssima. Adão e Eva foram aqueles que viveram na presença de Deus. Eles conversaram com Deus. Eles sabiam o que Deus era e o que Deus fazia. Eles desobedeceram a Deus. Eles viram Deus colocando querubins na frente do Éden para eles não mais entrarem. Eles ouviram as consequências danosas e destruidoras do pecado, sentiram isso, mas também experimentaram da misericórdia. Este Adão e Eva eram os pais de Caim e Abel. Ou seja, Adão e Eva certamente passaram para os seus filhos um conhecimento acerca de Deus, do Deus Criador, do Deus que chamou Adão e disse assim: olha, você é o gerente de tudo isso aqui. O Deus que chegou para Adão e disse: dê nome aos animais. E ele disse assim: eu passei a ver animal que eu nunca tinha visto na vida. Gente, vocês já pensaram ser filho de Adão e Eva? E ouvir as histórias acerca de Deus em primeira mão? Nós estamos colocando aqui uma coisa muito interessante, que o primeiro conhecimento que nós temos acerca de Deus, e ainda hoje é assim, vem dos nossos pais. Deficiente ou eficiente, os nossos primeiros conceitos acerca de Deus vêm dos pais. Pais que às vezes chegam para o filho e dizem assim: não faz isso não, Deus castiga. Não faz isso não, Deus castiga. Está passando para o filho a ideia de um Deus punitivo. E assim por diante nós estamos vendo ainda essa estrutura dos pais passarem para os filhos os conhecimentos que eles têm acerca de Deus. Podem ser certos, podem ser errados, mas é assim que ainda acontece. Havia a existência desse conhecimento e Deus fez com que isso perdurasse, e até hoje a nossa primeira ação, conhecimento de Deus, veio dos nossos pais. Que coisa preciosa. Essa é a primeira cena, esse é o primeiro aspecto de que nós estamos vendo aqui, e que, como eu disse, foi comprimido e a gente não notou. A segunda coisa é que certamente agora já não era mais pelo que Caim e Abel haviam ouvido de seus pais, eles também sentiram a necessidade de adorar. Isso é uma marca também na nossa realidade humana. O ser humano é um carente de adoração. E muitas vezes, por ele não saber quem adorar, ele tem feito caminhos que são inconcebíveis às vezes. Recentemente, preparando uma aula para os alunos do seminário, nos 2 últimos anos, e eu tinha convidado o reverendo Adolfo para falar lá, e tinha olhado um pouco sobre a religiosidade na Índia, e eu vi uma informação que eu não sabia. Na Índia existem, não estou exagerando, na Índia existem cerca de 300 milhões de deuses. Um deus, aproximadamente, para 4 habitantes. Você dá para imaginar como viver num pluralismo desse?
Deus do rato, Deus da cobra, Deus do elefante, Deus disso, Deus do gato, Deus não sei do que, Deus do macaco, e aí vai. Uma religiosidade imensa, mas por que há esse senso? Por que em qualquer cultura, eu vou lhe dar mais uma informação, não existe cultura na face da terra onde alguma coisa ou alguma divindade não seja adorada? Não existe. Em outras palavras, não existe, você não vai encontrar em toda a face da terra uma cultura ateia, de pessoas que todas elas, ninguém acredita em Deus, ninguém adora a Deus. Materialista, não tem. Mas uma marca daquilo que Deus está deixando na nossa vida, nesse conceito de que nós somos seres carentes de adoração. Agora veja que privilégio você teve. Você ou alguém chegou a lhe dar o conhecimento importante de que Deus existe. Alguém lhe chegou a lhe dar o conhecimento de que Deus é o Criador. E aí você sente no coração o desejo de adorar. Até aí, todo ser humano está envolvido e não tem muita coisa não. Crente ou não crente, ok, ele está dentro desses 3 primeiros aspectos, desses 2 primeiros aspectos, e também vai estar envolto dentro do 3º aspecto que eu vou levantar. Não sei se você notou no texto, diz assim, passado algum tempo, ou algum tempo depois. Aí diz que Caim se tornou agricultor, e Abel, pastor de rebanhos. Quanto tempo? Bom, se a gente pensar nos nossos dias de hoje, naquela época eles viviam muito mais, os pré-diluvianos, aqueles homens e mulheres que viveram antes do dilúvio, chegar a 500 anos era moço. E há 500 anos eles estavam gerando filhos. Então, pensa nisso. Então, os fulanos e as fulanas chegava a 900 anos, ou seja, você conhecia 7 gerações, 8 gerações, tatara do tatara do tatara do tatara. E o que aconteceu? O ser humano era pecador e uma mesma pessoa continuava pecando por 800 anos, 850 anos, e Deus disse, é demais. Eu não consigo conviver com tanta maldade no coração de uma só pessoa, quanto mais de uma comunidade inteira. Mas isso não é o nosso foco. Estou trazendo para cá, fui lá na frente, voltei, fechei o parêntese. Adão viveu muitos anos, 800 lá vai fumaça. Quando ele gerou Caim e Abel, não sabemos quantos anos, nem ele e Adão e Eva. Mas o que nós sabemos é que demorou algum tempo para Adão gerar Caim e Eva, né? Depois gerarem Abel, esses meninos crescerem, um se tornar lavrador, aprendeu provavelmente com seu pai, tempo para plantar, tempo para cuidar da terra e o que ele plantou dá fruto, e o outro começar a lidar com rebanhos, que também aprendeu com seu pai, e produzir e gerar. Não estamos falando de meses, estamos falando de anos. E o que ficou aqui nessa terceira cena? Trabalho. Trabalho. Deus nos deixou nessa vida trabalho. Assim como Ele deixou para mim e para você o senso de adoração, Ele nos deixou também a necessidade do trabalho. E as pessoas às vezes pensam uma coisa errada acerca do reino de Deus. E pensam hoje também uma coisa errada acerca de trabalho. Não é difícil encontrar um crente achando que vai passar a eternidade pulando de nuvem em nuvem no céu, com uma harpinha cantando e 2 asas nas costas. Não é mesmo? Ou uma mentalidade de pré-adolescente, como o meu filho Daniel chegou para mim uma vez e disse: pai,
passar a eternidade lendo a Bíblia, orando e cantando, eu não vou aguentar. Certíssimo. Mas tem muito crente que pensa que a eternidade é isso. Mas quando falar de trabalho, Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha até agora. E eu também. Não se iludam. No céu vai ter trabalho. Aliás, eu não vou morar no céu. Então, no lugar que eu estou, se você está no céu, não vai estar comigo. Que isso, pastor? Eu vou morar na nova estrutura que Deus vai criar do cosmos. É um novo céu e uma nova terra, onde o trabalho será prazeroso, não será cansativo, não será extenuante, não será obrigatório e será extremamente produtivo. O trabalho que Deus nos deixou não deve ser visto como uma coisa amarga, mas como um privilégio de você perceber o que você vai receber e o que você vai se envolver sem as durezas desta vida. Então, o envolvimento com o trabalho era algo aceitável, e nós estamos vendo Caim, Abel, com certeza Adão e Eva, porque o próprio Deus disse para Adão: você agora vai tirar da terra o seu sustento, mas vai ter que suar. Mas nós começamos a mudar no quarto aspecto que você precisa ter desse texto. É que Caim e Abel, ambos tinham a consciência de que precisavam agradar a Deus, de que eles deveriam fazer alguma coisa para ser grato a Deus. A minha avó, mãe do meu pai, era uma mulher muito católica. E ela morava numa cidade do interior chamada Surubim, pertinho de um povoado chamado Casinhas. E um dos meus tios, não sei qual é o nome dele, eu tive 11 tios e 10 tias, tudo da mesma avó e do mesmo avô. Messi. Pense, né? 21 partos, foi o fato. Eu sei que um desses meus tios ficou doente e a minha avó disse o seguinte: ela fez uma promessa, que se Deus curasse o filho dela, ela iria subir o Morro do Cruzeiro de joelho. O Morro do Cruzeiro era um morro que tinha em Casinhas lá, e era cheio de pedrinhas, e meu tio ficou curado. E a minha avó subiu aquele Morro do Cruzeiro de joelhos. Eu tive o privilégio de ver as marcas das feridas que, depois de cicatrizadas, deixaram no joelho dela. Como Deus se agrada desse tipo de coisa? Esse é o Deus das Escrituras? Claro que não. Mas não precisa muito longe, não. Vamos aqui na Avenida Cruz Cabugá, ali na Santa Casa de Misericórdia. Entre pelo portão da frente. Quando você entrar do lado direito, tem uma sala. Era azul, não sei se continua azul. Quando você entrar ali dentro, você vai ficar surpreso com a quantidade de olho de vidro, olho de pedra, olho de madeira, perna, mão, fita, retrato. Mas é imenso de coisas. Sabe o que é aquilo ali? Agradecendo uma graça a Deus. O ser humano, de alguma forma, parece que ainda tem dentro do seu coração aquele senso de dizer graças a Deus. São poucos os que não têm esse sentimento. Até ladrão, às vezes, tem esse sentimento. Isso é fato.
a doutora Nani, esposa do presbítero Marcos, que foi daqui da igreja, a amiga dela estava voltando de casa, entrou no carro, acendeu a luz e foi dar retoque de maquiagem. Quando ela estava dando retoque de maquiagem, o ladrão com um revólver bateu no vidro. Tac, 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 tac. Desce. E ela chorava. E o ladrão já dentro. Aí ele entrou, abriu o vidro e disse: dona, não faça isso não. Quando a senhora chegar, vá embora logo. Porque se a senhora chegar, está vendo o que acontece? Seu carro é roubado. Mas não se preocupe não, Deus é bom, Ele lhe dá outro. E foi embora. Parece piada, não parece? Parece uma anedota. Não é. O ser humano criou verdadeiras artimanhas para tentar agradar a Deus do seu jeito. E aí que começa o problema. E os dois últimos aspectos, ou as duas últimas cenas, estão intimamente ligadas e conectadas e podem ser aplicadas diretamente ao que fazemos hoje na nossa vida. É o adorador, ofertante, e a oferta do adorador. Essas duas coisas estão assim, conectadas. Entretanto, o adorador ainda é a figura principal. E nós encontramos no relato bíblico que todos os dois estavam interessados em adorar e agradar a Deus com alguma coisa. E o texto sagrado diz: Caim pegou do fruto da terra, deu ao Senhor. Abel pegou do seu rebanho as primícias e deu ao Senhor. O Senhor se agradou de Caim, de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Caim foi rejeitado porque deu frutos, ao invés de ter dado um animal? Como Abel sabia que deveria ter dado um animal e não frutos? Bom, nós não temos esse registro nas Escrituras, mas hoje eu posso dizer a vocês que esse não foi o motivo. Porque Deus, quando deu a sua lei para o povo de Israel e estabeleceu a adoração com as primícias, ele disse: dos primeiros frutos da terra, vocês vão separar e trazer oferta suave ao Senhor. Santo é. Então os israelitas plantavam e as primeiras frutas, seja do grão de trigo, da cevada, do pêssego, das tâmaras, não importa o que eles chamam, do figo, da uva, eles pegavam as primeiras frutas e as mais bonitas, reservavam isso, e se eles moravam longe, eles poderiam vender aquilo, mas não poderiam ficar com nenhum centavo daquela venda e entregar como adoração a Deus no templo. Era assim que se processava. Então, nós devemos eliminar logo de imediato de que foi por causa de ter oferecido frutos que Caim foi rejeitado. Não foi. Qual a diferença? Aí o texto sagrado, olhe os seus olhos para a Bíblia, volte os seus olhos para o texto bíblico agora e veja que ali há uma diferença. Enquanto Caim pegou dos frutos da terra, o autor sagrado, por orientação do Espírito Santo, destaca a razão pela qual Abel foi aceito. Abel, por sua vez, trouxe o quê? Diga alto. As primícias. Esta palavra, irmãos, quer dizer não só as primeiras coisas, mas as melhores coisas. Então
Então, aqui tem um princípio claríssimo, eu não posso dar a Deus qualquer coisa. E a lei que Deus deu a Moisés indicava isso. Animal coxo, não. Animal doente, não. Animal cego, não. Não posso dar isso ao Senhor. Então, não era uma questão só de ser animal. Era a qualidade também do que eu estava doando, e isso está diante de Deus para mim e para você. Agora, eu tenho que entender essa primícia dentro do contexto em que eu estou vivendo. Então, vamos bem prático, muito prático. Se você quer agradecer a Deus, eu vou dar o exemplo em dinheiro, porque você pode aquilatar melhor. Você vai dar uma oferta de gratidão a Deus. E você vem aqui e entrega R$50 em oferta de gratidão. Mas você gasta 200 no restaurante. Você está desonrando a Deus, você está brincando com Deus. E esses 50 aqui não reflete gratidão na tua vida. Reflete sobra. Reflete o que não te faz absolutamente nenhuma falta. Entenderam? Davi chegou para Irão, a parte de Tiro que tinha dos Líbanos, grandes quantidade de árvores de cedro. Ele disse: eu quero que você me venda a madeira daí para eu fazer aqui a casa do meu Deus, eu quero comprar. Aí ele disse: de jeito nenhum, meu senhor, eu não te venderei. Mande os seus servos para aqui que eu vou lhe dar toda a madeira. O que a gente diria hoje? Aleluia! Oh, glória, de graça. Veio de graça. Sabe o que Davi disse? Não, senhor. Me diga quanto custa, pois eu não darei ao Senhor algo que não me custou nada. Aqui está o princípio da aceitação da oferta. Vocês estão lembrados daquela senhora, uma viúva? Jesus Cristo estava na porta do templo, olhando, o pessoal ofertando, e a mulher chega ali e coloca 2 moedas. Jesus olha para os discípulos e diz: essa mulher ofertou mais do que todos os outros que ofertaram. Eu acredito que alguns daqueles ali sabiam um pouco de matemática e de dinheiro, e disseram: Senhor Jesus, acho que o senhor não viu, o senhor perdeu a parte primeira do vídeo. Está assistindo só o finalzinho. O senhor não viu aquele homem que botou lá aquele dinheirão? Mas Jesus nem deixou os discípulos perguntarem. Ele disse logo: os outros deram do que lhes sobrava. Ela deu tudo o que tinha. Eu não estou mandando você dar tudo que você tem. Estou só dizendo que aquela senhora sentiu no coração de agradecer a Deus. E eu também, não tem relato bíblico, que Deus fez com aquela senhora. Há relatos bíblicos do que Deus fez com outras mulheres que honraram a Deus com seus bens no Antigo Testamento e que Deus as manteve pela sua providência. E eu creio que a providência de Deus, embora não esteja relatada nos livros do Evangelho, isso Deus fez para com aquela mulher. Mas o princípio aqui eu posso estar agindo hoje, no século 21, para com a minha oferta diante de Deus, e está sendo rejeitado como Caim, ou está sendo aceito como Abel. O teu conceito de Deus, o teu senso de adoração, tua necessidade que tem no coração de entender que deve adorar, o trabalho que você exerce, essas 4 coisas já são suficientes para levar o ser humano a dizer: eu preciso conhecer o que Deus quer. E aqui que entra a aplicabilidade maior do que temos conversado até agora.
como oferecer ao Senhor o que lhe agrada. É por quantia, é por metodologia, é por alguma coisa que eu deva fazer, ou como alguns malucos da teologia que está prosperando por aí, fala da fogueira santa de Israel, de tudo que Deus repõe em dobro. Não tem lugar nenhum disso na Bíblia dizendo isso. Como entender isto? Eu sei que se você está hoje aqui, no dia de domingo, no dia de culto a Deus, no dia em que você vem aqui e olha essa frase que está aqui, que foi colocada em 2002, está fazendo 20 anos. Boa pintura essa daí, só foi repintada uma vez. Mas a gente vem aqui e esquece. O que está escrito aqui? Foi isso, este é o princípio. Este é o princípio. Deus em primeiro lugar. Então, quando Abel foi escolher o que era dar, o que dar a Deus como oferta, o que é que ele pensou? Deus em primeiro lugar. Se Deus está no primeiro lugar do que eu estou fazendo, do meu trabalho, da minha vida, do que eu sou, eu não posso pegar qualquer coisa do meu rebanho para dar. No paralelo, Caim tinha a mesma, digamos assim, necessidade de agradecer. Talvez fosse até uma época de agradecimento, nem sei, o relato bíblico não nos deixa dizer isso. Mas ele vai lá com quem cata algumas frutas e diz, vou dar isso aqui, pronto. Agora o mais sério é que primeiro Deus não rejeita a oferta. Primeiro Deus rejeita o ofertante. Irmãos, aí é muito sério. Você pode trazer o que você quiser, você pode trazer a abundância que você quiser. Mas se no seu coração não tiver o desejo sincero na sua vida de colocar a Deus em primeiro lugar e de dar a Ele as primícias da tua vida, o simbolismo da oferta nada vale, é ritualismo. Não significa absolutamente nada. Pelo contrário, você está irritando a Deus. E o que eu acho interessante é que, apesar de todo o pecado, o texto fala que Deus ainda foi tratar Caim, porque quando ele foi rejeitado diante de Deus, ele fechou a cara. Isso é interessante, né? Fechar a cara. Ficou emburrado. Eu pego minhas frutas, eu dou para o Senhor, e Ele ainda me rejeita o trabalho que eu tive para trazer para cá? Percebem? Mas eu creio que no seu coração e no meu coração há esse desejo de ser como Abel e de dar a Deus as primícias. Não sei se você sabia, e agora eu estou fechando. Deus era tão forte nisso, eu vou mostrar aqui um aspecto cristológico como fechamento dessas primícias. Deus disse ao povo de Israel, isso depois na lei, mas vou mostrar como isso chega lá atrás. Deus disse, olha, toda primeira cria é minha, seja do boi, da ovelha ou de qualquer outro rebanho. Todas as primícias das que você plantar, das frutas e dos cereais, é meu. Todo filho ou filha que abre a madre, esse é o termo bíblico, né? Ou todo primogênito ou primogênita, Deus disse, é meu, é dedicado a mim. Isso são o que nós chamamos do cordão de ouro da revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Vocês se lembram que Deus foi o primeiro evangelista? Foi Ele que disse para Adão e para Eva, mulher, da tua semente nascerá o descendente, ele esmagará a cabeça da serpente. Esse é o primeiro anúncio de Jesus Cristo. E agora nós encontramos aqui
nessa estrutura de adoração de Caim e Abel, algo que Adão e Eva já sabiam e certamente passaram para o seu filho e Caim não levou a sério. É que o primeiro é sempre de Deus. E a Bíblia nos apresenta Jesus Cristo como o primogênito dentre os mortos. Queridos, que coisa bonita vermos tudo isso nas Escrituras. E nós sabemos que quando nós ofertamos ao Senhor de coração, não podemos zombar dele. Não zombe a Deus com a sua oferta. Esse ritualismo não serve para nada. Você vai ser rejeitado assim como Caim foi. Quando eu dou alguma coisa ao Senhor, tem que ser do meu melhor. Tem que ser condizente com o meu trabalho, com aquilo que o Senhor produz para a minha vida. Pensem sempre nisso. E vocês, antes de dar, pensem em adorar. Se isso é uma prática na sua vida, se você costuma dar o primeiro lugar a Deus em tudo, você não vai ter dificuldade num dia como hoje em ofertar ao Senhor, chegar aqui de mãos vazias. Não. E há um texto nas Sagradas Escrituras que dizem claramente isso. Ninguém compareça diante de Deus de mãos vazias. É porque hoje, eu disse que ia encerrar, já estou aumentando, né? É porque hoje em dia nós estamos mudando, eu termino com isso, de oferecer o meu culto e adoração a Deus para assistir o culto. Para onde você vai? Eu vou assistir o culto. Não. Isso aqui não é um show. Se você está em casa nos assistindo, você não é um telespectador de um programa. Você em casa, você precisa ser um adorador. Eu preciso entender que aquilo ali é um grande recurso, é um grande bênção. Pessoas que às vezes estão enfermadas ou por um motivo ou por outro, não podem assistir. Eu e minha esposa, às vezes, a idade já vai indo, a gente não pode ir 2 momentos, vai um momento, o outro a gente assiste, é abençoado em casa. Vendo vocês aqui pelas costas, faz aquilo ali é normal, olha. A gente consegue ver. E ser edificado é uma ferramenta maravilhosa de você poder fazê-lo. Mas esse privilégio de você sair de casa e vir aqui, você não vem assistir nada. Você vem dar, você vem oferecer, você vem contribuir. Então, a partir de hoje, a partir desse dia, não seja como Caim, achando que é apenas cerimonial, apenas que o dia de ação de graças ou o dia de celebração da culto vai trazer uma realidade como essa. Pergunto, você acha que isto aqui, que está aqui na frente, é primícias para Deus da sua vida? Olhe. Pastor, eu acho que a igreja precisa de uma segunda chance. Verdade. É só você sair aqui e ver quantos carros tem lá fora e ver se a quantidade de carros que tem lá fora está equivalente a essa doação que vocês estão fazendo, que não é para pobre. Vocês vieram dar para Deus. A oferta é para Deus, não é para pobre. A oferta não é para distribuição da junta diaconal, é para a oferta ao Senhor. Eu estou dando ao Senhor, não para pobre. Isso você pode fazer em outro momento. Estão entendendo? Então, a gente precisa ser essa comunidade que tem a Deus em primeiro lugar e reflete isso nas vidas. Curve sua cabeça. Se o Espírito de Deus lhe mostrou alguma coisa que você precisa pedir perdão, esse é o momento. Se o Espírito de Deus lhe mostrou alguma coisa que você precisa mudar na sua vida, esse é o momento. Se o Espírito Santo está levando você a tomar algumas decisões na sua vida, este é o momento. E se você não conhece claramente a Cristo e precisa conhecê-lo mais,
esse também é o momento de entregar a sua vida a Cristo. E se não sabe como, pode procurar um dos pastores, presbíteros, líderes da igreja ou a mim mesmo. Eu posso lhe ajudar. Alguns momentos em oração. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, nós somos imperfeitos, pecadores, olhamos muito para nós mesmos e não gastamos o tempo devido para pensar em como modelar a nossa vida, para te dar sempre o primeiro lugar em tudo. O Senhor nos perdoe. Não há nenhum de nós aqui capaz de fazer isso de uma maneira que te agrade plenamente. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele fez. E por meio dele nós temos o privilégio de entrar no trono da graça. Orar, agradecer, orar, interceder e também receber as bênçãos que dali vêm. Senhor Jesus Cristo, nesta noite, como comunidade, nós agradecemos por ter sido ensinado por Ti. E que a Tua palavra que aqui foi falada inquiete o nosso coração quando vier erro e nos anime quando há verdade. Oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, apenas uma palavra final para não ficar um mal entendido. Não estou chamando essa oferta de Caim. Não seria justo pensar assim. Mas estou falando como coletividade, como igreja. Se nós, como comunidade, refletimos da maneira correta. Amém? Deus abençoe a todos.